Então, de volta à pauta normal, determino o prosseguimento do pregão dos processos de sustentação oral presenciais. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília, segundo votante, juiz convocado Delane, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 16 da pauta, RO 10.354/78, não sei o nome. Presente, doutor Antônio Carlos Penzin Filho, pela reclamada recorrente. Número 16 da pauta, RO 10.354/2018. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e dou-lhe provimento para excluir a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, bem como indenização por danos morais, julgando a ação improcedente, conforme fundamentos que aqui são transcritos. Eu estou invertendo os ônus de sucumbência. As custas ficam a cargo da autora, isenta, em virtude do benefício da justiça gratuita que foi concedido na origem. Inverto também os honorários advocatícios, que deverão ser pagos pela autora a favor da reclamada, no importe de 10% sobre o valor da causa. É como voto, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos Penzin Filho, a decisão agrada o interesse do cliente? Agrada, excelência. Há divergência? De acordo, senhor presidente. De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Processo seguinte. 6, RO 10.110/89/2017. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada recorrente. Número 6 da pauta. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Maria Luísa Pereira Sá. Excelentíssimos senhores desembargadores e os demais presentes, boa tarde a todos. Excelência, esse recurso ele tem 2 pontos, a questão dos feriados em dobro e a questão do adicional de salubridade. Em relação aos feriados em dobro, o entendimento dessa turma e desse tribunal já é pacífico, eu não vou me alongar nesse assunto, mas eu gostaria de abordar uma questão importante sobre o adicional de insalubridade, que foi deferido no caso concreto, tendo em vista o laudo pericial feito nos autos em que o perito afirma a existência de insalubridade em grau máximo. Excelência, eu gostaria de observar, data vênia, o entendimento da doutora desembargadora, relatora, que o perito ele fala que não existe um limite legal de tempo ou de quantidade para o reconhecimento do adicional de salubridade em grau máximo. O que acontece, excelências, é que as normas legais elas determinam limites para a apresentação do adicional de salubridade. Ou seja, no artigo 190 da CLT, é claro que o Ministério do Trabalho que irá realizar as normas que determinarão os índices de insalubridade. No caso específico da insalubridade por agentes biológicos, esses níveis estão estabelecidos no anexo 14 da norma regulamentadora número 15. E o anexo 14 ele fala que, para a insalubridade em grau médio, ela será caracterizada pelo trabalho em hospitais, serviços de emergência ou outros lugares de tratamento da saúde humana. A insalubridade em grau máximo de 40%, ela é uma especificidade da insalubridade de grau médio, no sentido de que ela fala que ela será determinada pelo trabalho em operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou materiais de seu uso. Ou seja, pacientes com tuberculose, meningite, hepatite, etc. Excelências, a reclamante ela era técnica de enfermagem num hospital maternidade. Ela atendia grávidas e recém-nascidos. Um local de trabalho que não pode ter contato permanente com pacientes com tuberculose, com hepatite, com meningite, porque senão nós teremos um caso severo de saúde pública, porque nós não podemos ter recém-nascidos em contato permanente com tuberculosos ou pessoas com hepatite ou meningite. Então, excelências, nós não entendemos essa conclusão pericial de que a insalubridade em grau máximo no local de atendimento de recém-nascidos. Inclusive, excelências, eu gostaria de destacar
que foi juntada pelo próprio perito uma planilha, as folhas 290 e 291 do PDF, que demonstra que havia uma média de 3 a 5 pacientes por mês atendidos no local de trabalho da reclamante. Pacientes que não ficavam ali vários dias, pacientes que ficavam pouco tempo, afinal de contas, né, eram recém-nascidos e mulheres grávidas e etc. Assim, Excelências, nós entendemos que o contato permanente, que, segundo a portaria SSMT 12 de 79, é aquele resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, ele não está configurado no caso, sendo impossível o reconhecimento de insalubridade em grau máximo. A insalubridade no hospital maternidade da Unimed é médio, porque é um local de tratamento de saúde humana. Mas não é máximo, porque não existem pacientes permanentemente com doenças infectocontagiantes naquele caso. E é por isso que nós requeremos à excelentíssima desembargadora relatora que reveja seu voto para que seja modificada a sentença neste ponto. Muito obrigada. Doutora Emília. Senhor presidente, a questão aqui inclusive, também o laudo do perito, realmente ela atendia, sim, a maternidade, recém-nascido, mas também constatou-se que, até mesmo pelo depoimento dela e de outra trabalhadora do setor, que ela chegava a atender outros leitos com pacientes com HIV-N1, hepatite, HIV, sífilis, entre outros, e atendendo em torno de 5 leitos por turno. E aí se tratava de uma enfermaria e, às vezes, atendia até mais leitos. Em vista disso, apesar de algum EPI que era fornecido, o perito entendeu, e eu também entendi, que esses EPIs não neutralizam esses agentes biológicos com os quais ela tinha contato. Ele, inclusive, traz anexado uma relação de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas que estavam internadas no estabelecimento de saúde. Portanto, eu não vislumbrei nenhuma novidade ou que a reclamada trouxesse alguma prova que pudesse neutralizar o que foi apurado na perícia. Portanto, eu entendi por bem manter o adicional de insalubridade em grau máximo como o juízo de primeiro grau. Eu mantenho o meu voto. Como vota a doutora Delane? Estou acompanhando. Doutor Danilo? De acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa Muito tarde. obrigada, boa tarde. Para a seguinte. Número 3, RO 10.034-70-2018, está presente o doutor Yuri Munayer, pelo reclamante recorrido. Número 3, RO 10.034. Como vota a doutora Emília? Eu estou rejeitando a preliminar de deserção, que veio arguída em contrarrazões pelo autor, e conheço do recurso ordinário. No mérito, estou dando um parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$10 mil, confirmando a decisão recorrida quanto ao mais, inclusive quanto às preliminares arguídas por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma preconizada pelo inciso 5º, parágrafo 1º do 895 da CLT. E estou também reduzindo as custas para R$200, calculadas sobre 10 mil, que é o valor que, ora, fica reduzida a condenação. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Yuri Munayer. Boa tarde a todos. Cumprimento ao senhor presidente, relatora, demais membros da turma, os colegas. Bom, o caso aqui, em questão, trata-se de lista negra, que foi produzida pela primeira reclamada e que é acolhida pela segunda reclamada, na cidade de Rio Doce, onde o reclamante laborava. O caso é gravíssimo, Excelência, tendo em vista que todos os reclamantes que propuseram ação em desfavor da primeira reclamada, hoje constam numa lista e não mais podem trabalhar naquela cidade. Apesar de confirmar que
o reclamante hoje labora, ele labora em outra cidade, em Ponte Nova, que fica a mais de 30 quilômetros de distância. Portanto, diante das gravidades da ilicitude, a tribuna entende que deve ser mantido o valor de R$30 mil por adequado. É como venho sustentar pela manutenção da sentença. Doutora Emília? É uma prova difícil, né, de ser feita essa questão da lista negra, que, infelizmente, às vezes circula pelos meios empresariais, e eu apurei que realmente é uma prova de difícil produção. Agora, os dados que foram colhidos na mídia, que foi transcrita, deixam realmente uma imagem de que essa lista circulou, visando, pelo que eu acho que merece realmente a nossa represália e para que seja coibida essa atitude. Para mim, eu entendo que realmente é cabível a indenização, mas data máxima vênia, eu acho que R$30 mil é um valor excessivamente elevado nesse contexto. Eu acho que nós temos aqui tido alguns critérios para estabelecer indenizações em relação a acidentes e tudo mais, aí sim, com valores que poderiam ser mais consideráveis. Achei que 10 mil trouxesse um conforto para esse reclamante, no sentido de que hoje ele também já se encontra empregado, mas pelo dano que ele teria sofrido naquela ocasião. Eu mantenho o meu voto. Como vota a doutora Delane? De acordo. Doutor Danilo? De acordo. A unanimidade se proclama o resultado. Obrigado, boa tarde. Processo seguinte. 12, RO 10.245/36/2016. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Amorim. Ausente. A divergência? De acordo. Então, proclama o resultado da unanimidade. Seguinte. 11, ROPS 10.206/87/2018. Inscrito, doutor Elias Negem Neto. Ausente. A divergência? De acordo. Proclama o resultado da unanimidade. Seguinte. 23, RO 10, 787/72/2017. Advogado ausente. A divergência? De acordo. Proclama o resultado da unanimidade. Seguinte. 9, RO 10.164/81/2015. Presente, doutora Winnie Maria Martins, pela reclamada recorrida. Número 9, RO 10, 16481. Como vota a doutora Emília? Obrigado. O recurso aqui é do reclamante. Eu estou conhecendo e negando provimento. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Winnie Maria Simões Martins. Boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de saber se há divergência. A divergência? Sem divergência. Então, proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Processo seguinte. 13, AP 10.263/09/2017. Inscrito, doutor Gabriel Magalhães, pela reclamante recorrente. Número 13 da pauta. Como vota a doutora Emília? Eu acuso o recebimento de memorial, senhor presidente, e estou conhecendo, rejeitando a preliminar que veio suscitada pela reclamante, de nulidade quanto ao acolhimento da contradita, e, no mérito, eu estou negando o provimento ao apelo. Como voto? Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Gabriel Ribeiro Magalhães. Boa tarde, excelências. É sempre um prazer estar aqui na presença de vossas excelências. Tem 4 pontos aqui a destacar apenas nesse recurso. O primeiro ponto, excelências, é a respeito da preliminar, que a doutora Emília já até trouxe para a gente. O que aconteceu no caso? A senhora Silvana Meirelles Lobo Bruin, ela tem uma ação contra a reclamada, e ela prestou o depoimento, neste caso, e o magistrado de primeiro grau, ele escutou ela como ouvinte, como mero informante, não considerou ela como testemunha. Então, o primeiro ponto, e aí, até de acordo com o entendimento desse TRT,
era a respeito da nulidade da sentença ou, caso contrário, que considerasse o depoimento como prova testemunhal de fato, porque esse fato, por si só, dela ter uma ação contra a reclamada, não configura impedimento, não configura uma suspeição. Então, o primeiro ponto preliminar é esse. O segundo ponto que eu queria destacar, e aí, doutora Emília, é o quinto ponto aí do memorial que eu entreguei para a senhora, é a respeito do assédio moral. O que acontece, excelência, nesse caso? Assim como um caso anterior aqui, que até foi julgado agora a respeito da lista negra, no meu ponto de vista, a prova do assédio moral é de difícil produção. Como é que eu vou produzir a prova de assédio moral? Vou ter que buscar provas testemunhais, provas, algumas questões documentais, mas a maioria vai ter que ser testemunha mesmo. E nesse caso, o que aconteceu? O magistrado de primeiro grau, na sentença, ele argumentou que a acusação de assédio moral demanda prova robusta e convincente, a qual não foi produzida pela reclamante. O que aconteceu nesse caso? A reclamante ela elaborava na reclamada que é um banco, que exerce funções bancárias. E aí o que acontecia? Acontecia duas coisas. Primeiro, que a reclamada tinha uma prática de discriminar pessoas mais velhas. Então, aí, a gente tem diversas provas testemunhais que mostram que, de fato, a empresa tinha a prática de falar que as pessoas mais velhas elas eram velhas. Tem até, inclusive, um depoimento que é do ID de número 7E2FD47, que fala o seguinte, que a liberação da porta giratória ficava... e que a gerente Silmara Ivana falava que iam colocar um fraudário no banheiro. E os chamavam de velharia. E que ficavam acumulando atestado. Ou seja, as pessoas mais velhas eram chamadas de velharia, iam ter que colocar um fraudário lá. E, assim, a gente tem 3 testemunhas distintas, inclusive do próprio preposto da reclamada, que confirma a tese do reclamante. Entretanto, o magistrado de primeiro grau diz que não tem provas robustas no caso. No meu entender, assim, a questão ou é fático ou é de direito. Do ponto de vista fático, do ponto de vista das provas, não sei mais o que o reclamante poderia ter trazido aos autos de provas. Porque todas as testemunhas, elas mostram que a reclamante ela era chamada de velha de forma desrespeitosa. Inclusive, essa menção de fraudar, uma questão de fraudar é muito grave, no meu entender. E o segundo ponto era que a reclamante ela exercia também funções de vigilante dentro de um banco. Todo mundo sabe que banco é um local muito visado por assaltantes. Sempre a gente vê nos noticiários aí que vão assaltar os bancos. Se a gente for ver até a própria Justiça do Trabalho aqui, o TRT, a gente tem ali embaixo, tem lá o segurança que está lá devidamente armado para fazer a vistoria das pessoas que entram aqui no prédio. Um banco ainda mais grave. E o que acontecia nesse caso? A reclamante, além de ser chamada de velha, ela tinha que fazer a função de vigilante. O que era? As pessoas entravam no banco, ela ia lá na porta giratória sem nenhum tipo de proteção, e aí ela ia ter que deixar as pessoas entrarem ou não ali no banco. Ela tinha a chave de tudo. Então ela ainda era exposta a uma situação que ela nem era treinada. Então, assim, o ponto do assédio moral, eu até entendo que talvez seja uma questão de direito, do ponto de vista de se essas condições fazem jus ou não ao assédio moral. Mas o conjunto probatório todo dos autos, ele mostra que todos esses fatos são verídicos. E aí, ressalta-se que, de fato, a reclamada até trouxe uma testemunha, neste caso, que foi o senhor Antônio de Figueiredo Freitas. Só que, no próprio depoimento do senhor Antônio, foi registrado em ata que o depoente trabalhava em outro local, diverso do reclamante. Então, o que aconteceu? A reclamada juntou, de fato, uma prova contrária à prova do reclamante. Entretanto, era de uma pessoa que não trabalhava no mesmo local de trabalho. Se ela não trabalhava no mesmo local de trabalho, como é que ela ia conseguir perceber a existência do assédio moral ou não? De novo, é um ponto delicado. Eu entendo que é uma questão que é de difícil prova, mas tudo que era para ter sido feito foi feito neste caso. Então, na minha opinião, agora é uma análise de direito. Uma pessoa se chamada de velha, falar que tem que colocar fraudário na empresa agora, e uma pessoa ter que exercer funções de vigilante sem ter sido treinada para tal e sem ter tido o equipamento de segurança necessário, que ela faz jus à indenização por danos morais ou não? Então, o primeiro ponto a respeito do assédio moral é esse. E aí eu tenho mais 2 pontos para destacar, que é o ponto a respeito das horas extras. O que aconteceu nesse caso?
A reclamada, ela, de novo, ela exerce função de banco, de novo, repito isso. E, inclusive, no período de 2001 e 2002, a reclamada ela recolhia contribuições sindicais para os sindicatos dos empregados em estabelecimentos bancários de Belo Horizonte e região. E, como todo mundo sabe, no artigo 224 da CLT, a gente tem que o enquadramento sindical da empregadora é com base no recolhimento da taxa. Então, se ela própria já recolheu taxa como bancária, obviamente a atividade da reclamada é de banco. E o segundo ponto é que o próprio preposto da reclamada, ele diz que a reclamante trabalhava no atendimento ao público e que a reclamante ofertava todos os produtos bancários, tais como conta previdência e seguros e poupança. Ou seja, se a reclamante exercia funções de bancário, ela faz jus à jornada de bancário, portanto, faria jus também às horas extras. E o último ponto é a respeito da doença ocupacional. O que aconteceu? A reclamante colecionou aos autos a prova documentais de diversos médicos que ela consultou aí no período de trabalho. De fato, existe uma perícia em sentido contrário, que diz que não houve doença ocupacional, mas ocorre que o reclamante pede uma melhor análise do conjunto probatório dos autos, porque, como diz o artigo 479 do CPC, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial para decidir o caso. A gente tem aqui, por exemplo, o documento de ID 00AE601, que é um documento do Dr. Edson Pereira Lima. Ele diz que a recorrente padece de fibromialgia, tendinite dos membros superiores e síndrome do túnel do corpo, estando comprometida sua capacidade laboral. E aí temos um outro documento, que é o ID de número 8506533, que inclusive cita no final dele, assim, inclusive colocando a observação que a recorrente labora há mais de 20 anos com o trabalho bancário. Ou seja, o próprio médico, na hora de ele ter dado o laudo dele, do atestado da doença, para que ela tivesse lá as folgas que ela tinha direito, ele menciona a atividade essencial dela de bancária, então, portanto, tem uma ligação de fato com a atividade profissional. Bom, diante de tudo isso, peço e agradeço a atenção de todos e peço a reforma da sentença nestes pontos. Muito obrigado. Doutora Emília. Senhor presidente, vamos por partes. A primeira questão foi a contradita. A contradita foi acolhida, não é porque o reclamante, a testemunha tem uma ação contra a empresa, é porque a ação, ela é uma ação de dano moral. Então, o juiz entendeu que, como isso fere o âmago da pessoa, porque realmente a pessoa que ajuiza uma ação por dano moral, ela tem um sentimento voltado para aquele que causou aquele dano, o juiz entendeu que a testemunha não teria isenção de ânimo para prestar o seu depoimento. Portanto, ele acolheu e a ouviu como informante, não como testemunha. E eu entendo da mesma forma. Na questão das horas extras, eu enfatizo aqui que trata-se de uma cooperativa de crédito e não há aqui equiparação a bancário. De modo que eu não vi por que reconhecer, eu trago aqui toda a fundamentação, meu voto é muito longo, e, inclusive, eu trago a OJ 379 da SDI 1 do Colento TST, que é enfática nesse sentido, de que não há a equiparação das cooperativas de crédito com bancos e, portanto, não são considerados bancários aqueles que ali trabalham. A doença ocupacional, foi constatado que realmente a reclamante apresentava um quadro de dores em alguns pontos do corpo, e, às vezes, até por vários pontos. Só que a perícia apurou que essas dores, o perito traz uma vasta bibliografia a respeito dessa anamnese, e ele conclui que não há realmente
um nexo causal ou com causal entre a doença que ela apresenta e o trabalho. Portanto, aqui, principalmente em perícia médica, nós temos que realmente ter uma confiança naquele que também é da confiança do juízo e que apresentou o laudo médico. Quanto ao assédio moral, eu não vi também elementos para mudar a sentença. A questão da reclamante ter acesso à porta giratória, ela realmente, como ela se sentava na primeira mesa, logo após a porta, ela tinha o controle das chaves e o controle do próprio controle remoto que liberava a porta giratória. Então, se havia a testemunha aqui, toda a prova testemunhal é nesse sentido. Quando há o travamento da porta em razão de um celular ou qualquer coisa que travasse essa porta, ela, reconhecendo o cliente, ela poderia liberar essa porta. Não que ela exercesse função de vigilância ou que ela exercesse essa função de tomar conta da porta rotatória, giratória. Não era bem por aí. E, com relação a esse assédio que ela teria sofrido em razão da idade, a cooperativa traz um senhor também como testemunha, que trabalhou com ela, que também tem 61 anos, e dizendo que ele nunca escutou nenhum comentário pejorativo em virtude da idade da reclamante. E há uma afirmativa de que isso nunca, se houve esse tipo de comentário, ele nunca teria sido feito na frente de clientes, mas em reuniões, que às vezes eram reuniões mais fechadas e que poderiam ter ocorrido esse tipo de comentário. Mas o senhor Antônio de Figueiredo Freitas, ele reafirma que ele, inclusive, participava dessas reuniões e que, apesar de não trabalhar com ela, mas que ele participava das reuniões. E nas reuniões nunca houve esse tipo de demérito com relação à reclamante. De modo que a prova não socorre essa pretensão. Portanto, eu me ative a essa prova e também ao princípio da imediação, e eu estou, com todas as vênias, mantendo o meu voto. E cumprimento o doutor pela sustentação, que realmente foi enfática, como deve se fazer o advogado que bem milita pelo seu cliente. Como vota a doutora Delane? Estou acompanhando. Doutor Danilo? Acompanhando. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Processo seguinte. Preferência legal na sala de sessão. Processo da sala de sessão, juiz convocado Delane, como relator. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número... Aliás, doutor Danilo se afasta nesse processo. A terceira votante é a desembargadora Emília. 36 da pauta, RO 11.143, 14/2016. Está presente o doutor Darcio Guimarães de Andrade, pelo reclamante recorrente. 36, RO 11.143, 14. Como vota a doutora Delane? Presidente, eu estou conhecendo do recurso proposto pelos sindicatos empregados em estabelecimentos bancários de Montes Claros e região, rejeitando as impugnações de não conhecimento por deserção. Preliminarmente, rejeitando a arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, estou negando provimento ao apelo. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Darcio Guimarães de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre procurador, demais julgadores. Data máxima vênia, o recorrente pede a vossas excelências que não acompanhem de maneira nenhuma a proposta de voto do eminente juiz relator. A vara do trabalho de Montes Claros julgou improcedente a ação, o sindicato recorreu e nas folhas 0120,
o sindicato trouxe copiosa jurisprudência, inclusive doméstica, dessa casa, no sentido de o banco regularizar o pagamento dos seus advogados, porque, a persistir a atual conjuntura, o sindicato está, através de seus associados, está perdendo muito dinheiro, porque o banco não cumpre o que dispõe a lei, inclusive a citação no acordo, na petição do recurso, citando, além das folhas 01/20 ou 02/20, copiosa jurisprudência, também pede aqui o cumprimento do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Esses requisitos do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, estão muito bem dissecados, muito bem feitos no apelo, no recurso ordinário, com exaustão. E, mais ainda, pediu a isenção do pagamento das custas, com base na Lei 7347 e artigo 769 da CLT. Pede a reforma da decisão, que não merece nenhum acompanhamento, e de modo que a sentença está lesando os advogados do sindicato dos estabelecimentos bancários de Montes Claros e região. As folhas 2/20 dos autos, há uma copiosa jurisprudência, inclusive doméstica aqui da casa, no sentido de que os associados têm direito ao vindicado na petição inicial. De modo que data máxima vênia pede que a proposta de voto do ilustre relator não seja acompanhado pelos demais julgadores, de modo que seja dado integral provimento ao recurso do Sindicato dos Empregados Bancários de Montes Claros e região. É o que se pede. Doutor Delany. Senhor presidente, primeiramente saúdo o doutor Dárcio, há quanto tempo eu não vejo, uma satisfação. E, no tocante à matéria discutida aqui, esses substituídos são gerentes de suporte jurídico. E o que se verifica, e realmente os autos demonstram isso à saciedade, é que tais funcionários, eles exercem função que os enquadra no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Primeiro, porque recebem a gratificação de função superior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Isso ficou bem demonstrado nos autos, inclusive prova documental, tem alguns casos aqui de rolerites, etc. E a prova oral demonstra que eles não eram funcionários comuns, eles tinham responsabilidades que os enquadram nessa categoria de funcionários com relativa fidúcia, né? Não chega ao artigo 62, mas certamente ao 224. Inclusive, aqui eu transcrevo alguns depoimentos, como, por exemplo, testemunha Marcelo Laranjeira, dizendo que o gerente de suporte jurídico, ele davam apoio e assistência aos advogados terceirizados, analisavam e autorizavam o pagamento a esses advogados, faziam visitas aos escritórios dos advogados terceirizados, conferência desse serviço por amostragem, também faziam a conferência de serviço feito pelo depoente, que quem assinava o subestabelecimento para os advogados terceirizados era o gerente de suporte jurídico. Quer dizer, não é um bancário comum, né? Nesse caso, então, eu estou mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, foi bem analisado pelo juiz sentenciante, e, em linhas gerais, é a minha proposta de voto, senhor presidente. Com voto, doutor Danilo. Eu que voto, senhor presidente, nesse processo, eu estou acompanhando integralmente o relator. Como terceiro votante, eu vejo que o eminente relator examinou muito bem
essa questão sob vários ângulos e também acompanho o voto. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Voltando à sala, relatora, desembargadora Emília. Processo 21 da pauta, RO 10.701, 42/2017. Está presente doutor Luiz Carlos Rocha, pelo reclamante recorrente 21, RO 10.701, 42. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial. Peço a paciência, porque a conclusão é longa. Eu estou conhecendo dos recursos, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito, bem como as prejudiciais de prescrição suscitadas pelo reclamado. No mérito, eu estou negando provimento ao apelo do banco e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para, primeiro, reconhecer a prescrição trintenária quanto aos pretendidos reflexos do auxílio alimentação em FGTS. Segundo, determinar a incidência de reflexos das horas extras deferidas em licença-prêmio, utilizadas ou convertidas, abono assiduidade, utilizado ou convertido, e em férias convertidas em espécie. Terceiro, esclarecer que quaisquer verbas integrantes da remuneração, inclusive eventuais reflexos, formam a base de cálculo dos recolhimentos fundiários nos termos da súmula 63 do Colendo TST e no artigo 15 da Lei 8.036/90. Quinto, deferir diferenças salariais decorrentes da inobservância dos anuênios em 1% sobre o vencimento padrão a cada 365 dias, em todo o período não prescrito, até o seu desligamento, devendo ser calculado a partir de 1999, com efeitos financeiros a partir do início do período não prescrito e reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, gratificação semestral, licenças-prêmio e abonos assiduidade, usufruídos ou convertidos em pecúnia e em FGTS. Para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara a natureza salarial das parcelas hora deferidas, exceto os reflexos sobre férias indenizadas, terço das férias e FGTS. Altera o valor da condenação para R$ 30.000, com custas processuais de R$ 600. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Luiz Carlos Pereira Rocha. Excelente senhor presidente, demais integrantes, desembargadores e desembargadoras dessa igreja turma, representante do Ministério Público do Trabalho, servidores, colegas presentes. Eu vou sustentar aqui da tribuna um tema que até fiz questão de ler alguns acórdãos aqui dessa igreja turma, notadamente da desembargadora Sua Excelência Emília Facchini, e eu vou tentar esclarecer aqui um pouco essa questão dos interstícios sobre a prescrição total ou parcial. Essa questão é o seguinte: se ela decorre ou não do plano de cargos e salários. Eu estou aqui sustentando oralmente essa questão, justamente porque, muitas vezes, o advogado tem que ser combatente, e não é à toa que nós tivemos uma alteração da OJ 18, salvo engano, nos idos de 2009, onde essa OJ previa que as horas extras não integravam a complementação de aposentadoria do empregado do Banco do Brasil. E, posteriormente, repetindo que, salvo engano, em 2009, foi alterada essa redação dessa OJ, modificando que as horas extras integravam a complementação do aposentado. Assim como nós tivemos também a alteração, nós vamos ter a alteração da OJ 394, agora já está
com a previsão de alterar sobre os reflexos do FGTS, repouso semanal remunerado, que vai ser alterada pelo TST. Também tem outra súmula. A outra súmula, que foi a 124, revisando integralmente aquele divisor 150, 180, que hoje já decorre de um IRR, e acabou, já se colocou uma pá de cal nesse assunto. Os divisores são 180 e 220. Então, muitas vezes o advogado vem aqui, mas já sabe o resultado que vai ter da decisão sobre os interstícios. Mas eu vou fazer um questionamento para tentar uma reflexão da turma. Diria uma reflexão da turma justamente pelo seguinte: a súmula 294, ela é de, salvo engano, de 20 de abril de 1989. Ela surgiu para cancelar a súmula 168 e a súmula 198. A 168 falava que a prescrição seria sempre parcial. A 198 falava que a prescrição seria total se decorresse de ato único do empregador. Posteriormente, nós tivemos a súmula 452, que expressamente define que se a verba decorrer do plano de cargos e salário, a prescrição é sempre parcial. A turma entende aqui que sempre se aplicará a súmula 294. Muito bem. Então, qual foi a causa de ter surgido essa súmula 452? Justamente para preservar o que foi pactuado, o que está escrito no contrato de trabalho. O artigo 29 fala que toda remuneração, artigo 29 da CLT, que toda remuneração tem que ser anotada na carteira de trabalho. E, de fato, está comprovado que as promoções por interstício estão anotadas na carteira de trabalho do empregado, de qualquer empregado do banco. Está na inicial, citado o documento, e também no recurso ordinário. Então, a origem dessa verba é efetivamente o plano de cargos e salários. Por que o plano de cargos e salário? É uma norma interna. A portaria 2339 de 1977, que está nos autos, citado no recurso ordinário, dispõe exatamente que levou ao conhecimento dos empregados do banco, que por ser uma empresa em nível nacional, tem que ser através de portaria ou circular, ou até mesmo por qualquer modalidade de norma que atinja o objetivo de informar os empregados que existe um plano de cargos e salários estruturado em nível nacional. Então, o artigo 10 do Decreto 89.253, de 1983, dispõe exatamente que o Conselho Nacional de Política Salarial é que homologava todo o plano de cargo e salário das empresas estatais, paraestatais. Senhor presidente, só um minutinho, doutor. Senhor presidente, só para ajudar me parece que a eminente relatora acolheu a prescrição parcial. Sim, mas eu estou falando do interstício, não. No recurso do reclamante, o senhor vai verificar que há uma prescrição... Vamos deixar essas conjecturas para o julgamento e deixar o advogado terminar a sua fala. Desculpa, porque eu achei que fosse... Pode prosseguir, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Então, Excelência, o que eu sustento aqui da tribuna é justamente que essa verba não é uma norma interna que criou. Não foi criada por uma norma interna. A norma interna só informou que existe o plano de cargos e salários. Ele está registrado no Ministério do Trabalho, todo o plano de cargos e salários. Com a reforma trabalhista, é que agora não há mais necessidade de se registrar plano de cargos e salários das empresas. Então, justamente isso aí. O artigo 11 da CLT também dispõe que agora a prescrição é somente se decorrer da lei. Então, a reforma trabalhista se aplica daqui para frente, não para trás. Então, nesses aspectos, Excelência,
que eu acho que deveria haver uma reflexão. Eu verifiquei, salvo engano, tem 4 ou 5 turmas desse tribunal que não acolhe a prescrição total dos interstícios. Justamente porque eu li o voto uma vez do relator José Eduardo Rezende Chaves Júnior, ele adota o artigo 169 do Código Civil, porque ele não tem correspondência no antigo artigo, o Código Civil de 1916. O que dispõe esse artigo? Que o ato nulo não convalesce com o decurso de tempo. Está lá escrito no artigo 169 isso aí. Então, a partir de 2002, quando passou a vigorar o Código Civil, a prescrição ela vai ser sempre parcial, exceto doravante com a reforma trabalhista, é que está bem expresso agora, escrito na lei, que a prescrição, se não estiver previsto a verba em lei, a prescrição vai ser total. Eram esses os argumentos, Excelência, que gostaria de findar aqui e espero que Vossas Excelências reapreciem o voto e debatam sobre o assunto, porque, na verdade, não há uma prescrição total, ela é parcial. Muito obrigado. Doutora Emília? Senhor presidente, só para interromper, eu peço desculpa pela interrupção ao nobre advogado, que estava sustentando de forma brilhante, eu que me equivoquei só com relação a isso. Senhor presidente, eu até gosto de ouvir essas reflexões, porque nos levam a também repensar ou reavaliar. Mas, por hora, eu ainda não formei outro convencimento que não seja esse que eu lancei aqui no meu voto. Eu continuo a entender que a alteração desses percentuais de reajuste, eles não estavam previstos em lei, portanto, eu entendo aplicável a súmula 294 do TST e não aplicável a 452 também do TST. Inclusive, eu trago aqui no meu voto a jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho, de modo a alteração foi operada em 97 e a ação foi ajuizada em 2017, então, para mim, data máxima vênia, totalmente esgotado o prazo prescricional. Eu mantenho meu voto. Com voto, doutor Delany? Eu estou acompanhando na integridade. Com voto, doutor Danilo? De acordo, senhor. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigado, senhor. É o seguinte. 18, RO 10.627, 92/2016. Inscrito, doutor Eduardo Macedo. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Delany. Número 22 da pauta, ROPS 10.157, 81/2018. Inscrito, doutor José Caldeira Brandt Neto. Ausente. Há divergência? Não. Parece... É o 22? É o 22. Eu lancei uma divergência, mas parece que o doutor Delany está acompanhando Vossa Excelência. Quanto ao item da justiça gratuita, eu vou pedir vênia, mas eu vou ficar vencido. Então, proclama-se o resultado por maioria vencida, eminente, Quanto a desembargadora Emília, quanto ao tópico justiça gratuita. E assim se proclama o resultado. O processo seguinte. Falta. Vou pular. Número 28 da pauta, RO 10.243, 59/2016. Há 2 advogados inscritos. Presente, doutor Max Wellington Dias, pela reclamada segunda recorrida. E inscrito, doutor Henrique Souza. Do resultado, né? Sim. Conheço o recurso ordinário do sindicato reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Max Wellington Torres Dias. Senhor presidente, boa tarde.
Poderia ver se há alguma divergência nesse julgamento? Há divergência? Eu não tenho nenhuma, não. Estou de acordo com Vossa Então, Excelência. proclamo o resultado à unanimidade. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Processo seguinte. 29, RO 10.245, 29/2016. Dr. Max Wellington está presente pela reclamada primeira recorrida e também ausente o Dr. Henrique Souza. Igualmente, conheço o recurso ordinário interposto pelo sindicato, no mérito nego-lhe provimento. De acordo, senhor presidente. De acordo. Atende o advogado? Atende, Excelência. Boa Então, tarde. unanimidade, proclamo o resultado. Boa tarde. 45, RO 10.840, 07/2017. Presente, doutora Marina Souza, pelo reclamante recorrente. 45, RO 10.840, 07. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de honorários sucumbenciais com base no artigo 791-A da CLT, no importe de 10% sobre o valor da causa, para conceder-lhe os benefícios de justiça gratuita, isentando do pagamento das custas processuais, e também para determinar a integração do auxílio alimentação ao benefício complementar de aposentadoria do reclamante, parcelas vencidas em vincendas, desde 26/2/2017, para condenar a reclamada no pagamento de honorários assistenciais com base nas súmulas 219 e 329 do TST, no importe de 15% sobre o valor líquido da condenação, na forma da OJ 348 da SDI 1 do TST. Inverto os ônus da sucumbência, arbitrando a condenação ao valor de R$ 20.000 e fixando custas processuais em R$ 400 pela reclamada. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Marina Barbosa Souza, para sua sustentação. Boa tarde a todos. Excelência, eu só gostaria de um esclarecimento com relação ao pedido, porque o pedido do obreiro, na verdade, é de restabelecimento do auxílio alimentação como é concedido ao pessoal da ativa, não complementação de aposentadoria. É só para saber se foi analisado sob essa ótica. Então, vou retirar de pauta para melhor apreciação. Obrigada. Boa tarde. Processo seguinte. 44, RO 10.803, 78/2017. Presente, doutor João Luiz Avelar, pela reclamante recorrente. 44, RO 10.803, 78. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. No mérito do provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante, para determinar a repercussão das horas extras deferidas nas licenças prêmios e APIPs, e para lhe deferir os benefícios de justiça gratuita, bem como dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação os reflexos de horas extras pelo desrespeito ao intervalo do artigo 384 da CLT na multa de 40% do FGTS e mantém o valor da condenação por compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor João Luiz de Amoedo Avelar. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa igreja turma, senhor procurador, senhora secretária, a proposta de voto encaminhada por Vossa Excelência atende os interesses do reclamante e indaga a Vossa Excelência se poderia aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, assim proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, boa tarde. Processo seguinte. 58, RO 11.364, 20/2015. Presente, doutora Ágata Lopes, pelo reclamado recorrente. 58, RO 11.364, 20. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado e o recurso adesivo da reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de reflexos das horas extras, determinando que na apuração dos reflexos das horas extras sobre repouso semanais remunerados seja observado o entendimento da OJ 394 da SDI 1 do TST, bem como para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado autor, no importe de 10% do valor da liquidação. Ainda dou provimento parcial ao recurso adesivo do reclamante para excluir da condenação
o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado reclamado no importe de 10% sobre a sucumbência e reduz o valor da condenação para R$ 450 mil, com custas no importe de R$ 9 mil pelo reclamado, concedendo a palavra à eminente advogada, doutora Ágata Lopes, para sua sustentação. Inicialmente, eu cumprimento a todos, a quem estive ontem pessoalmente em cada gabinete para poder entregar os memoriais, e em que pese o voto proferido, peço vênia para requerer a reforma desse voto, da sentença, para que o voto não seja acompanhado pelos demais, uma vez que nós demonstramos, através do nosso RO, que não se trata de um enquadramento como bancário do reclamante, uma vez que as atividades que ele desenvolvia eram atividades distintas daquelas de bancário. Ele era funcionário da Fináustria, uma empresa que, embora esteja juntamente com o banco, era uma empresa distinta, com vendas de serviços diferenciados. Essas informações, inclusive, foram confirmadas durante a instrução processual. A nossa testemunha afirmou, a testemunha do reclamante também afirmou que as atividades eram diferenciadas, inclusive que depois houve prestação de serviço para essa empresa e que dessa forma nós pugnamos para que não seja considerado esse enquadramento, haja vista as atividades serem consideravelmente distintas, apesar do ambiente, apesar do local, da empresa atuar dentro do banco. Nós pedimos a diferença dessas atividades para que não haja esse enquadramento. Com relação às horas extras deferidas, tanto quando era operador de negócios, quanto quando era gerente de plataforma, o reclamante, da mesma forma, não tinha controle de jornada, tinha sua jornada externa e não havia nenhum controle em cima daquilo que ele fazia, suas atividades eram totalmente livres, ele poderia ir de casa para as visitas e, da mesma forma, para o retorno. E não há que se falar em pagamento de horas extras em ambas as funções desenvolvidas pelo obreiro. E, finalmente, quanto à questão do reembolso pelo desgaste do veículo, nós pugnamos também pela reforma, uma vez que não houve comprovação nos autos sequer de pagamento, de comprovação do que foi gasto efetivamente com uma manutenção. Foi confirmado durante a instrução que havia o pagamento de um reembolso, tanto para deslocamento quanto um valor para poder acrescer a manutenção do veículo. Ademais, não havia obrigatoriedade de utilizar o veículo próprio para o trabalho. Essas são nossas ponderações. Peço vênia para poder reformar a sentença e reitero os termos do nosso recurso ordinário. O reclamante foi transferido da financeira para o banco, onde exerceu a função de operador de negócios. Portanto, é irreprovável o enquadramento que lhe foi dado pela decisão de primeira instância. No tocante à questão das horas extras, a respeitar a sentença recorrida, afastou a hipótese do artigo 62 da CLT, porque existe regulamento próprio no artigo 224 da CLT. E, pela prova produzida nos autos, deferiu horas extras a partir da 8ª hora. E o mesmo se diz no tocante ao reembolso de despesas do veículo, porque está fundamentado na matéria fática de prova. Como vota a doutora Emília? Eu também acuso o recebimento de memorial, a doutora esteve no gabinete, mas eu também retomei os autos, mas estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Como vota a pela doutora mesma Delane? fundamentação. Estou de acordo com Vossa Excelência. É unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Ok. Excelência, eu tenho outro... Quem pode dar preferência para a doutora? Se for possível, por gentileza. É o 44. O processo da sala de doutor Delane foi retirado de pauta e eu vou chamar o do doutor Danilo. Sim, por favor. Sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília.
Número 44 da pauta, R11.587, 36/2016. Doutora Ágata está presente pela reclamada recorrente. 44, RO 11.58736. Como vota, doutor Danilo? Eu conheço os recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo da primeira reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para exonerá-lo do pagamento de honorários advocatícios comerciais. A absolvição essa também estendida à primeira ré. Acrescer a condenação horas extras laboradas além da 44ª hora semanal e adicional quanto às horas trabalhadas destinadas à compensação. Tudo nos termos do voto. Discrimino as parcelas e acresço o valor da condenação a quantia de R$ 7.500, com custas adicionais de R$ 150, a cargo da primeira reclamada. É a proposta, senhor presidente. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Ágata Lopes. Vossas Excelências, eu peço vênia para poder requerer a reforma dessa decisão. E caso corriqueiro aqui desse tribunal sobre a questão da insalubridade, sobre a questão do laudo pericial. E, nesse caso em questão, a questão principal foi o uso do creme Luvex. Tanto durante a instrução, tanto durante a perícia realizada na empresa, o reclamante afirmou que recebia o creme, que o creme era disponível para todos, que caso ele acabasse poderia ser retirado novamente. É notório que a fiscalização do uso de um creme ela é bem mais específica, porque o creme fica transparente, então fica muito complicado verificar, fiscalizar a utilização. Mas fato é que o reclamante afirmou que sim, utilizava, que recebia, que quando acabava ele poderia repor, poderia utilizar, pegar no setor responsável e não ficava sem. Então, a nossa questão sobre a insalubridade é essa, que embora o laudo esteja lá, houveram as impugnações, mas fato é que o reclamante afirmou a utilização, o recebimento e a disponibilidade dos EPIs, e razão pela qual pedimos para que não seja, fique restrito, distrito aquela questão do laudo pericial. Outra questão que nós levantamos é sobre as horas em itinere, foi deferido com base no outro processo e pedimos vênia pela reforma, uma vez que foi considerado o trecho e que havia incompatibilidade de horários. E o período que foi deferido é um período tanto quanto alto, uma vez que o trecho que não era servido em função do horário é um trecho muito curto. Não é esses 20 minutos para ir e 20 para voltar, seria até um tempo muito menor. E essas ponderações nós fizemos em nosso recurso, nós fizemos também durante a nossa instrução processual e peço vênia para que haja reforma da decisão nesse sentido. Doutor Danilo. Presidente, com relação às horas em itinere, o juiz utilizou já uma prova que foi produzido em outro processo, então, diante dessa condição, esse contato aí com processos com a mesma matéria repetida, estou prestigiando na minha proposta, e quanto ao adicional de insalubridade, não se discute que o reclamante recebeu, mas só o creme de proteção. Só que a comprovação é por apenas 45 dias, como também foi acolhido pela sentença de origem. Então, eu mantenho a proposta. Como revisor, estou de acordo. Como vota a doutora Emília? A unanimidade, então, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Agradeço. Boa tarde. Processo seguinte. Retornando à sala, relator, desembargador Milton. Número 15 da pauta, RO 10.039, 78/2017. Inscrito, doutor Henrique Souza, ausente. Número 15, RO 10.039, 78. Há divergência? Não, senhor presidente, de acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Processo seguinte. Já está precluso. Passa para adiante. Não. O doutor Kleber é do anterior, né? Então, pode chamar. Tá. Porque são dois. É da mesma sala de sessão. Número 14 da pauta, RO 10.027, 63/2017. Há 2 advogados inscritos. Presente, doutor Kleber Carvalho, pelo reclamante recorrente, e inscrito, doutor Marcos Eloy Silva, ausente. Número 14 da pauta.
Conheço o recurso interposto, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente relator, no caso, trata-se de uma ação trabalhista de direito coletivo, ajuizada pelo Sindicato dos Bancários contra o Banco do Brasil, onde pretende a condenação no pagamento de horas extras, além da sexta hora, para os bancários que exerceram o cargo de assistente de negócio. A sentença foi procedente em parte, e há recurso das duas partes, tanto do sindicato quanto do banco. Então, um momento, eu li um voto que é diferente. Eu só estranhei porque tem dois recursos, né? Sim, é porque, como o senhor se ausentou, eu tirei da ordem. Então, peço vênia e pois não. Lerei o voto que vale. Da agora para diante está valendo. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pelo sindicato autor. No mérito, nego o provimento ao recurso ordinário do reclamado, dou provimento parcial ao recurso do sindicato autor para condenar o reclamado ao pagamento das 7ª e 8ª horas laboradas diariamente como extraordinárias, enquanto o substituído exercer a função de assistente de negócios, com alteração de nomenclatura para assistente A partir de 18 de junho de 2007, e a cumprir jornada de 8 horas. Mantém o valor da condenação por ainda compatível com a expressão econômica das parcelas deferidas, e agora sim, com as minhas escusas, concedo ao eminente advogado a palavra. Perfeito, excelência. No que tange a proposta de voto negativa de recurso, de provimento ao recurso do banco, que seja acolhida pela douta turma, no que se refere ao provimento parcial dado ao recurso do sindicato, pretende aqui a ampliação desse provimento, especialmente para se reconhecer a competência dessa especializada no que diz respeito aos reflexos na complementação da aposentadoria. Nós sabemos que a matéria é polêmica e tem sido até objeto de decisão pelo STJ nesse sentido. Insiste também o sindicato no provimento do seu recurso quanto ao reconhecimento do protesto interruptivo da prescrição e, por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários assistenciais deferidos no importe de 15%, para que sejam majorados no percentual máximo previsto na súmula 219 de 20%. É o que se espera, excelência. No tocante à questão preliminar da competência da Justiça do Trabalho, eu até entendo como sustentado da tribuna, mas temos que nos curvar à decisão proferida com repercussão pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu que a matéria é de previdência privada e a Justiça é incompetente. No tocante ao protesto judicial, nós estamos acompanhando a eminente fundamentação da decisão recorrida, que entendeu que o ajuizamento da ação anterior não teve o condão de interromper a prescrição. Como vota a doutora Emília? Acompanho Vossa Excelência integralmente, senhor presidente. Como vota a doutora Delane? De acordo. Então, assim, a unanimidade se proclama o resultado. Mais algum processo? Sim, excelência. 26. Sala de sessão, juiz convocado Delane, como relator. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 26 da pauta, RO 10.836-59/2017. Doutor Kleber está presente pelo reclamante recorrente. 26, RO 10.83659. Como vota a doutora Delane? O presidente, é um pouquinho extensa a conclusão. Estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelos sindicatos empregados em estabelecimentos bancários de Varginha, região e por Banco do Brasil S.A. Preliminarmente, rejeitando as arguições de incompetência absoluta regional, de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência do rol de substituídos, de ilegitimidade ativa ad causam, de extinção do feito em razão da irregularidade na substituição processual e na declaração da prescrição quinquenal.
No mérito, estou negando provimento ao apelo empresarial e dando provimento ao apelo interposto pelo sindicato autor para estender os efeitos da respeitável sentença de origem aos substituídos empregados em todas as localidades pertencentes à base territorial do sindicato autor, para determinar a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, concedendo ao réu o prazo de 30 dias a contar da data da publicação da presente decisão para que restabeleça o pagamento da gratificação de função aos substituídos nos termos deferidos na origem e hora mantidos, sob pena de multa diária de 1/10 do valor da gratificação a ser restabelecida por dia de atraso, para cada um dos substituídos, até o efetivo cumprimento da ordem. Frise-se que, em face da concessão da tutela, a reclamada estará efetuando o pagamento das parcelas vincendas, ficando para apuração, na fase de liquidação de sentença, o valor das parcelas vencidas até a data do restabelecimento de seu pagamento, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, senhor relator, o provimento, a proposta de voto do Luiz Relator atende quase que na maioria o recurso do sindicato, apenas pedir também o provimento para que seja ampliado no sentido de majorar os honorários assistenciais deferidos à entidade sindical. É o que se espera, excelência. Doutor Delany? Sim, aqui o valor arbitrado foi de 15% sobre o valor líquido apurado de liquidação, valor de praxe e bastante razoável, então eu vou manter nesse tópico a sentença. Doutor Danilo? Presidente, eu estou inteiramente de acordo. É só eu não esqueci de liberar uma sugestão, mas eu não vou insistir. Como há uma tutela de urgência, 30 dias seria razoável. Eu estou achando pouco tempo o banco, o sindicato de Varginha e região, eu não liberei, é só um questionamento, mas se a maioria, eu acharia interessante colocar 60 dias em virtude da base territorial para a implementação dessa gratificação, o retorno da gratificação. Só uma sugestão apenas de... Porque pega todo o sul de Minas, né? Praticamente, né? A boa parte. É isso mesmo, né? É um número expressivo de... Na verdade, são 3 cidades, Pouso Alegre, Passos e Varginha. E algumas outras. Né? E aquela região toda. Uma quantidade grande de... Questão de... Né? Eu acho que uma questão de prudência, talvez, para facilitar Porque nós já o implemento. fixamos umas frentes, então o banco não cumprindo, vai... Tá bom? Tá bom. Vamos fazer 60 dias, eu faço a alteração aqui. Então, também estou de acordo e a unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Muito obrigado e bom trabalho. Processo seguinte. Doutor Kleber se inscreveu, foi retirado de pauta no início da sessão. Isso. Então, voltando ao início, é o número 31 da pauta, RO 10.937, 82/2017. Inscrito, doutor Elter Morato. Como vota, doutor Delany? Está presente. 31, né? Está 31. presente. 31. É o 10.937, 82. Presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário, rejeitando a impugnação de não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, dando provimento parcial para determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015 da TR para o período anterior a esta data, mantidos os valores arbitrados da condenação e as custas processuais por compatíveis. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Elter Versosa Morato. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, no qual cumprimento os demais ilustres membros dessa turma, representante do Ministério Público, serventuários, colegas. Peço aqui apenas atenção em relação à evolução da jurisprudência em relação às empresas em recuperação judicial, em relação à multa do artigo 467 e 477. Recentemente, a reforma trabalhista evoluiu para reconhecer o tratamento diferenciado da empresa de recuperação judicial em relação ao depósito recursal.
E não vejo por que evoluímos na jurisprudência em relação à súmula 388 do TST, que concede à massa falida a isenção dessas duas penalidades em relação dessa condição especial. Ora, a nossa linha de recurso é no sentido de que, se a legislação e a jurisprudência reconheceu para a massa falida a empresa que já encerra sua atividade, aquela que tenta não encerrar sua atividade, manter seus empregos, por interpretação analógica, deveria também ter esse tratamento diferenciado em relação aos donos. Já que vai a juízo cível e reconhece e declara a sua dificuldade econômica de honrar suas obrigações no prazo legal, senão, logicamente, não requereria a decretação de situação de recuperação judicial. Ou seja, o que se quer já julgados em São Paulo, em relação a essa interpretação analógica da súmula 388 TST, pelo que eu peço aí a reconsideração e os dois demais votos, que reconheça essa interpretação da súmula 388 também para as empresas de recuperação, sendo excluída a multa do 477 e do artigo 467 da CLT. E, por fim, apenas requer-se ainda a exclusão da multa de litigância má-fé, porque, na verdade, independente da difícil situação econômica em que está recorrente, o que se fez exercer foi o direito ao contraditório e o direito de defesa reconhecido tanto na Constituição como na CLT e todos os instrumentos de direito previstos em nossa legislação, pelo que requer também a exclusão da multa de litigância de má-fé. Doutor Delany. Sim, senhor presidente, aqui se trata de uma questão de interpretação, no caso, respeito à posição do ilustre advogado, mas, nesse caso, eu entendo que a recuperação judicial e a massa falida são situações jurídicas bastante distintas, né? Então, essa analogia aí eu não vejo como aplicá-la, né? E, consequentemente, não vejo propriedade em se considerar a súmula 388 para casos de recuperação judicial, excluindo aí a multa do 477 e 467, data máxima vênia. Em relação à litigância de má-fé, também aqui eu estou prestigiando o juiz de primeira instância que verificou que, infelizmente, a empresa ela deduziu uma argumentação contra fato que ficou comprovado nos autos, inclusive que ela reconheceu, né? Então, eu estou, data máxima vênia, mantendo essa multa por litigância de má-fé. É como voto, senhor presidente. Bom voto, doutor Danilo. De acordo, senhor. Eu também estou de acordo, destacando que essa analogia não é só pelo fato da lei dar tratamento diferenciado para as duas situações, porque a legislação se baseia na situação fática, porque a empresa em recuperação ainda não está quebrada. A massa falida já não tem condições de saldar suas dívidas. Portanto, assim se proclama o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 19, RO 10.595, 68, 2017. Inscritos, Dr. Leônidas Tadeu Melo, Dr. Marcos Vinícius Maia, ausentes. Há divergência? Pois. Então, a unanimidade assim proclama o resultado. Processo seguinte. (52) RO 12.498, 56, 2015. Presente o Dr. Hélio Vieira pela reclamada recorrida. 52, RO 12.498, 56. Como vota, doutor Delany? Presidente, aqui estou conhecendo o recurso ordinário interposto por Cícero José Ferreira de Queiroz, no mérito dando-lhe provimento parcial para fixar em R$ 350 o valor da multa a ser quitada pela testemunha Darli Herderson da Silva Santos. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Hélio Vasconcelos Vieira. Excelência, primeiramente, boa tarde à inclusa turma, a todos os demais presentes. Neste caso, ainda em que pese a reforma, os interesses da reclamada ainda estão garantidos, então vou guardar eventual voto divergente. Há divergência? De acordo. Da minha parte, não, então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado. Processo seguinte. 34, RO 11.104, 82, 2016. Presente, doutor Alain Silva, pela reclamada recorrida. 34, RO 11.104, 82. Como vota, doutor Delany? Estou conhecendo do recurso interposto e, no mérito, negando-lhe provimento.
Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Alain Luiz da Silva. Boa tarde, excelência. Boa tarde, toda a turma. O resultado agrada a reclamada, então eu dou-me por satisfeito. Há divergência? De acordo. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Processo seguinte. 39, RO 11.242, 92/2017. Presente, doutor Marcelo Assunção, pela reclamada recorrida. 39, RO 11.24292. Com vota, doutor Delane. Estou conhecendo do recurso ordinário, preliminarmente afastando a prescrição total e acolhendo a prescrição parcial em relação às horas extras decorrentes do elastecimento da jornada de trabalho sem a devida contraprestação, alteração contratual lesiva. No mérito, dando provimento ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento como horas extras, as horas trabalhadas após as folgas semanais regularmente concedidas a cada 6 dias laborados, com adicional legal de 50%, sendo respectivo adicional de 100% quando o labor coincidir com os dias de domingo e feriados, com reflexo nos 13º salários, férias, terço constitucional de férias, repousos semanais remunerados e feriados, aviso prévio e no FGTS mais 50%. Estou majorando o valor das custas processuais para R$ 300, tendo em vista o valor hora arbitral da condenação de R$ 15.000. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marcelo Pereira Assunção. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem saúdo os demais, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes desta egrégia turma. Pois bem, a matéria que vou me debruçar nessa tribuna é referente à questão das horas extras pela alteração, suposta alteração lesiva em desfavor do obreiro de 6 dias trabalhados para jornada de 6 por 1, 6 para 2 e 6 para 1. E isso que gerou a existência da imposição de condenação em horas extras aqui reclamada. Na verdade, excelências, em primeiro lugar, salvo melhor juízo, não há nos autos a comprovação desse sobrelabor de acordo com os cartões de pontos colacionados. Se não fosse dessa forma, com relação a essa matéria, é de se dizer que essa questão envolve o relacionamento de uma 6ª turma, ou de uma 4ª turma do trabalho lá na Companhia Industrial Cataguases, e esse trabalho não pode ser considerado como uma alteração impégios em desfavor do empregado, razão pela qual, em primeiro lugar, há uma questão interessante que essa alteração ela não pode ser considerada prejudicial ao empregado, porque ela traz inicialmente uma vantagem a esse empregado, e esse empregado, por quê? Deixa de trabalhar anteriormente, que essa jornada era nessa chamada 4ª turma, com uma folga de 2 vezes semanais. Por quê? Trabalhava em turnos ininterruptos, em turnos variáveis, noturnos, e, portanto, essa variação de jornada de trabalho, ela sim era prejudicial ao trabalhador. E essa alteração posterior veio, de certo modo, a melhorar a condição desse trabalhador, e tendo em vista a alteração, uma grave crise financeira que teve que suportar a reclamada, essa então diminuindo cerca de 150 empregados no seu quadro de trabalhadores, viu na contingência de para não mandar embora, para não demitir esses empregados, de realocar esses empregados em outros setores da fábrica, e assim, então, fazer com que houvesse essa alteração. Mas essa alteração data máxima vênia não foi prejudicial aos interesses do reclamante no caso. Razões pelas quais, sucintamente, requer seja a proposta de voto de Sua Excelência, nesse caso, não acolhida pelos demais integrantes da Câmara. Muito obrigado. Doutor Delane. Senhor presidente, aqui, realmente, como o doutor advogado
colocou, a reclamante trabalhava numa turma e essa turma, numa jornada à escala de 6x2, ela foi extinta por problemas econômicos, que a empresa ultrapassa, e a gente sabe que a situação não está fácil, mas a realidade é que essa modificação no contrato de trabalho acabou lesando a estabilidade financeira dela. E já havia de bom tempo que ela trabalhava nessas circunstâncias, então, efetivamente, aí acabou havendo uma infração ao artigo 468 da CLT e também o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 6º, com relação à irredutibilidade salarial. E, nesse caso, então, eu estou entendendo que, sim, houve a lesão e deferindo as horas extras por consequência. Estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente. Senhor Danilo, com voto? De acordo, senhor presidente. Eu vou retirar de pauta para melhor exame, porque terceiro votante só tem contato com o processo depois de suscitar essas questões. Então, será reincluído na pauta oportunamente. Ok. Senhor presidente, salvo melhor juízo, eu tenho mais uma sustentação a fazer. Estarei correto? Porque eu tenho uma outra numa outra turma. Você será chamado. Espera aí. Marcelo Pereira. É da sustentação ou da pauta normal? Da pauta, de sustentação, esse 12.0, porque eu fiz em outras turmas, talvez esteja me confundindo até. 12.006. A única... Sustentação seria essa, né? Daqui da terceira turma, não, somente muito essa. Muito obrigado. Desculpe pelo... Essa é a seguinte? Número 30, RO 10.921, 73, 2017. Presente, doutora Ana Luísa Teixeira, pelo reclamado recorrente. Número 30, RO 10.921, 73. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários, no mérito negando o provimento ao recurso da reclamada e dando provimento parcial ao apelo do autor para, modificando a respeitável sentença, determinar que, em fase de liquidação de sentença, seja considerado o efetivo salário mensal de R$ 1.932,64, deferindo as diferenças salariais no aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, FGTS mais 50%, horas extras e adicional noturno. Estou majorando o valor das custas processuais para R$ 700, tendo em vista o valor hora arbitrada à condenação de R$ 35 mil. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Ana Luísa de Magalhães Teixeira. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a receptividade cordial dos ilustres desembargadores, doutor Milton e o doutor Danilo, na segunda-feira, quando da entrega dos memoriais. No presente caso, a reclamada requer que não seja acompanhada a proposta de voto do ilustre relator, notadamente no que tange ao pagamento de salário por fora, o que foi, nesta oportunidade, majorado, não foi o que foi determinado em sentença. Faz esse destaque aqui na tribuna, uma vez que o salário por fora, como é sabido, é ônus integral do autor, o que, em momento algum, levou aos autos comprovação do referido salário que alega ter recebido além da sua anotação na CTPS. Pelo contrário, a testemunha levada a rogo do autor informou que a sua remuneração, a remuneração da testemunha, sempre constou de forma correta em sua CTPS, aduzindo o mesmo também no que tange ao início, a data de início do contrato de trabalho. Então, neste ponto específico, em que, pela proposta de voto do ilustre relator, requer que não seja acompanhada pelos demais desembargadores e seja mantida a sentença neste particular. Já no que tange ao recurso da reclamada, pede-se atenção no que se refere ao cargo de confiança, que culminou no pagamento na condenação de horas extras, sendo que, verificando os autos,
o próprio depoimento pessoal do autor, ele confessa o cargo de gerência, ele confessa o cargo de gestão. Não obstante isso, não só a prova documental de salário bem maior do que os seus subordinados, uma vez verificando as fichas de registro juntadas aos autos, verifica-se também que a própria testemunha, igualmente ouvida a rogo do autor, declarou seu salário de R$ 950. Sendo assim, tem-se que bastante significativa a diferença dessa gratificação que o mesmo recebia pela função exercida. Sendo assim, requer que seja considerado, dado provimento ao recurso da reclamada, para que seja considerado cargo de confiança e, por consequência, extinguir a condenação de horas extras. Já no que se refere, em mais um destaque que farei na tribuna, às horas in itinere. É público e notório que o estabelecimento da reclamada é um posto de combustível, situado na Fernão Dias, em que liga as duas principais capitais aqui da região, Belo Horizonte e São Paulo. Não é crível admitir que nesse estabelecimento o local seja de difícil acesso e não servido por transporte público. Pelo contrário, roda 24 horas transporte de passageiros nessa rodovia, bastante conhecida, e ainda assim o fornecimento do transporte para os seus funcionários, ele não trata-se de uma mera liberalidade da empresa, que optou por oferecer esse conforto, e não por necessidade, não pelo local estar em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Pelo contrário, o local, repita-se, está na Fernão Dias, local notoriamente conhecido, público e notório de transporte de diversos ônibus de passageiros. E última questão a ser suscitada é o reconhecimento do prestação de serviço no período anterior à carteira, à anotação na CTPS. Ressalto novamente que o ônus era do autor, que não produziu qualquer prova nesse sentido, sendo que os documentos que foram juntados aos atos trata-se de documentos unilaterais, sem qualquer valor probatório para este fim, e ainda, corroborando com a correta anotação de CTPS, que sempre foi feito pela reclamada, a sua própria testemunha assim confirmou que sua CTPS sempre foi anotada de forma correta, tanto as datas quanto a sua remuneração. Pelo exposto na tribuna e pelas razões já ofertadas no recurso ordinário, pede provimento do recurso à reclamada e o não provimento do recurso do reclamante. Doutor Delane. Gente, aqui a questão fundamental desse processo é exercício ou não de cargo de confiança, nos termos do artigo 62, inciso 2º da CLT, e a prova dos autos, na minha opinião, é clara no sentido de que, efetivamente, o reclamante não exerceu cargo de confiança com poderes de gestão nesse nível. Consequentemente, sendo um empregado normal, essa diferença salarial é decorrente de uma suposta alegação de que seria uma gratificação que se pagava a ele, mas a própria reclamada, nas razões recursais, reconheceu que realmente esse valor era pago, mas não integrava as demais parcelas. Então, por conta disso, eu estou deferindo esse pedido. Em relação às demais questões que foram levantadas à tribuna, eu estou mantendo a sentença, destacando que, em relação a horas in itinere, o que se verificou é que a reclamada, caberia a ela provar que o local é de fácil acesso e servido por transporte público regular, ônus da prova que ela não se desincumbiu, e também em relação a essas anotações na carteira de trabalho anteriormente ao contrato efetivamente registrado, o autor, diferentemente do que foi colocado, ele demonstrou, sim, através de prova testemunhal, que havia iniciado sua prestação de serviço anteriormente à anotação da carteira. Então, estou mantendo minha proposta de voto na sua integralidade. Com voto, doutor Danilo. Eu vou pedir vista e retirar o processo de pauta, porque, como terceiro votante, não tive acesso ao processo e a sustentação da tribuna sustenta matéria eminentemente fática. Então, será reincluído oportunamente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Processo seguinte. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Danilo. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília.
Número 23, AP 10.750.80.2014. Inscritos, Dr. Marcos Oliveira e Dr. Jorge Stefani Oliveira, ausentes. Há divergência? Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 4, RO 10.051.20.2017. Presente, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada recorrida. Número 4, RO 10.051.20. Como vota, doutor Danilo? Conhecendo o recurso, negando-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. Tudo bom? Eu estou pelo recorrido e eu aguardaria. Há divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Boa tarde. 17, RO 10.410.04.2017. Presente, doutor Alexander Martins, pela reclamada recorrente. Número 17, RO 10.410.04. Como vota, doutor Danilo? Estou conhecendo o recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar a atualização dos créditos utilizando o IPCAE somente a partir de 25/3/2015 e para excluir da condenação os honorários de sucumbência devidos pela recorrente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Alexander Cerqueira Martins. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, pessoal na qual cumprimento todos os demais integrantes dessa igreja turma. Senhor presidente, a reclamada ela pede que seja elastecida para a posse de voto do eminente relator, para também decotar a pena de litigância de má-fé que foi entabulada pelo doutor juiz de origem. Entende a reclamada aqui que não ficou configurada as hipóteses de cabimento da multa, mas sim divergências de entendimento. A reclamada entendia de forma diversa do eminente julgador de piso. Destaco aqui que um dos argumentos para se fixar a multa do doutor juiz de origem foi o fato, por duas premissas. Uma delas é que, pelo fato de ter contraditado testemunha da parte contrária em razão de ter demanda, o doutor juiz aplicou o entendimento simulado, a empresa protestou, data máxima vendo isso aí, não é hipótese para aplicação de multa. E o outro argumento, aí há uma divergência no que se refere à possibilidade de produzir prova testemunhal com relação ao laudo. Data máxima vênia, aqui não restou claro nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé. Houve a divergência de entendimentos do doutor juiz de origem. São esses pontos, senhor presidente, que queria destacar. Pede-se que seja acompanhado o voto e elastecido para decotar a pena fixada aí de litigância de má-fé. Doutor Danilo? Prestigiando a decisão de origem, porque a reclamada causou incidentes protelatórios aqui, querendo retardar o andamento do processo. Ela não impugnou o laudo e queria apresentar uma prova oral para afastar determinadas características detectadas nesse laudo pericial. Então, eu mantenho a proposta, senhor presidente. Essa questão da litigância de má-fé não está muito clara. Eu vou pedir vista e fica adiado. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Aliás, adiado não, fica retirado de pauta. Seguinte. Acabou? Não, ainda tem. Número 14, RO 10.311, 36/2017. Está presente a doutora Ana Luísa Fernandes pela reclamada recorrida. 14, RO 10.311, 36. Como vota, doutor Danilo? Eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Ana Luísa Fidelis Fernandes. Boa tarde, eu queria saber se tem divergência. Tem divergência? Então, a unanimidade, proclama o resultado. Boa Obrigada, tarde. excelência. Seguinte. Acabou? Acabaram os inscritos anteriormente. Tá. Pode chamar. O grupo está ausente, pode chamar o seguinte. Está ocupado. O público está ocupado. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília, segundo votante, juiz convocado Delane, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Inscrição feita na sala de sessão. Para assistir. Número 38, RO 11.541, 45/2016.
Presidente, doutora Luciana Carril, somente para assistir. Como vota, doutor Delane? Doutora... Doutor Delane? Não, doutora Emília. Não, doutora Delane Emília. é o segundo votante. 541. Com a palavra, doutora Emília. Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento da verba quebra de caixa à reclamante, parcelas vencidas e vincendas, mês a mês, a partir de 16 de novembro de 2016, período não prescrito, até quando a autora permanecer exercendo as funções de caixa, com repercussões na esteira do entendimento consolidado na súmula 247 do TST, em férias acrescidas de 1/3, 13º, FGTS e horas pagas. Deverão ser efetuados os descontos previdenciários e fiscais e representam parcela de natureza indenizatória, impassível de sofrer contribuições fiscais e previdenciárias, àquelas dispostas no objeto da condenação, que estão sob o disposto no artigo 214, parágrafo 9º, as demais possuem natureza salarial e as parcelas deferidas deverão ser corrigidas, conforme a legislação vigente à época própria, a partir do vencimento da obrigação. E os juros de mora a incidir sobre o valor corrigido na razão de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação de forma simples pro rata. Quanto aos índices de correção monetária, aplica-se a TR para os débitos trabalhistas até 24/3/2015 e o IPCAE a partir de então. Invertidos os ônus da sucumbência, custas pela reclamada, no importe de 1.000, calculada sobre 50.000, valor que ora arbítrio a condenação. A divergência? De acordo. Então, unanimidade, proclama o resultado. Seguinte. A outra inscrição na mesma sala de sessão, relatora desembargadora Emília, processo número 13. 13.000? Sim. Isso. Processo 10.263.09/2017. Para assistir também, presidente doutor Marcos Lopes da Silva, pela reclamada. Processo 13 da pauta, 10.263.09. Doutora Emília? Ele estava na sustentação, doutora Emília. Não, foi feito Não, esse já depois. passou. Já assisti. Vou abrir aqui. 13 já Estou foi. aqui na página, um instantinho. 13, 10.263.09. Já foi. Depois. Já foi feita a sustentação. Então, é o seguinte. Já assistiu. Já está precluso. Agora, outro da mesma sala, é o número 1 da pauta, RO 10.013/18/2016. Presente, doutora Clarice Couto e Silva de Oliveira Prates, pelo recorrente. Eu não sei se ela vai sustentar ou vai assistir, fez a inscrição. É o 1 da pauta, o número né? 1 da pauta, 10.013. É o 10.013. 18, exatamente. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo empresário por intempestividade, que veio aduzida pelo reclamante. Conheço dos recursos. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças de horas extras, inclusive pelo desrespeito ao intervalo interjornada, considerada a jornada anotada nos cartões de ponto, com reflexos fixadas no item 3 da parte dispositiva da sentença. Ainda excluo o pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial e reflexos. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para incluir na condenação o pagamento de 1 hora extra diária pela concessão irregular do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, conforme se apurar pelos cartões de ponto coligidos, observados os reflexos e demais parâmetros fixados na origem para as demais horas extras. E para fixar que o adicional noturno de 25% será devido para o labor demonstrado após as 20 horas, conforme também se apurar em liquidação. E mantém o valor da condenação, porque é ainda compatível. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Clarice Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora, demais presentes, colegas. Especificamente sobre o ponto da 4ª hora do advogado, a hora extra acima da 4ª hora ou 20ª hora de trabalho.
Inúmeras jurisprudências do TST têm sido favoráveis que, quando o contrato ele é realizado após a vigência da Lei 8.906 de 94, ou seja, do Estatuto da OAB, e que não conste nele, no contrato, expressamente a exigência de exclusividade, nesses casos, existe a hora extra acima da 4ª hora e 20ª hora semanal. Este é o caso do reclamante. Ele foi contratado em 1998. No contrato de trabalho dele não consta expressamente a questão da exclusividade. Há provas nos autos de fatos de que tanto ele quanto os demais advogados, inclusive o gerente, exerciam também a advocacia fora da empresa. Então, por essa razão, eu estou pedindo pela reforma da sentença e pagamento da 4ª hora diária, a hora extra acima da 4ª hora diária e 20ª hora semanal. Doutora Emília. Senhor presidente, aqui foi uma questão de prova e o quadro fático aqui, que eu transcrevo, inclusive, toda a sua ação, ele não autoriza o acolhimento dessa pretensão de uma jornada de 20 horas semanais, pelo que eu estou mantendo o voto. Com voto a doutor Delane? Estou acompanhando. Com voto a doutor Danilo. A unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Processo da sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Delane, número 60, processo 11.375/10/2016. Dr. Carlos Henrique Queiroz, pelo reclamante. Ausente. A divergência? Não, senhor presidente, eu estou de acordo. A unanimidade, assim se proclama o resultado. Seguinte. Processo do Ministério Público, na sala do Ministério Público. Relator, juiz convocado Delane. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo RO 11.671/35/2016. O Ministério Público fará a sustentação oral. Com voto a doutor Delane? Só um minutinho, senhor presidente. Reconhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, preliminarmente rejeitando as arguições de prescrição, decadência e coisa julgada no mérito, negando provimento ao apelo da ré e dou provimento ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento da indenização de R$15.000 a título de danos morais coletivos a serem revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. Majora o valor das custas processuais para R$400, tendo em vista o valor hora arbitrado da condenação de R$5.300. A decisão atende ao Ministério Público? Senhor presidente, Igreja Turma, a decisão atende, considerando que a questão aqui envolvida é falta do plano médico, plano de controle de medicina, e que ocorreu nessa empresa, apesar de ser uma empresa pequena, por isso que bem razoável o valor de 15 mil, ocorreu perda auditiva, o que é irreversível. Então, considerando que é uma empresa pequena, que ela atendeu a outras questões, o Ministério Público, essa proposta atende às pretensões do Ministério Público, achando razoável os 15 mil. Muito obrigado, senhor. A divergência? De acordo. Também estou de acordo. A unanimidade proclama o resultado. Seguinte. Votação última na pauta. Relator, juiz convocado Danilo. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 38, RO 11.402/55/2016. Presente, doutora Daniela Duarte, pelo segundo recorrente, Conselho Regional. 38, RO 11.402/55. Com voto, doutor Danilo. Eu conheço os recursos ordinários, exceto o apelo do reclamado quanto à inaplicabilidade da CLT e o da reclamante quanto à dedução dos valores quitados a título de férias indenizadas com o terço. No mérito, nego o provimento ao recurso da autora e dou provimento pessoal ao do réu para excluir as diferenças de adicional de cargo e reflexo e determinar que o crédito seja corrigido pelo IPCAE somente a partir de 25 de março de 2015.
Eu estou reduzindo o valor da condenação para R$ 20.000, com custas processuais no importe de R$ 400. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Daniela Duarte. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor relator. Eu não entendi bem, excelência, como foi a votação em relação ao recurso do reclamado. O senhor decotou? Vou repetir, senhor presidente. Para dar ré para excluir as diferenças de adicional de cargo e reflexos. Isso. E que o crédito remanescente, me parece que é horas extras, né, seja corrigido pelo IPCAE, somente a partir de 25 de março de 2015. Sim. Excelência, se me permitem só um ponderamento nesse caso, e eu vou ponderar com relação à questão do seguro-desemprego. Porque a ré alega que o Conselho Regional de Farmácia, ao informar na guia do seguro-desemprego, a guia que é encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego, a ré alega que o Conselho Regional de Farmácia incorretamente a tratou como funcionária pública. E, na verdade, dada a especificidade, né, do Conselho Regional de Farmácia, do empregador, os conselhos de fiscalização são, sim, autarquias federais. E é interessante que, após o julgamento da ADIM 1717, essa situação ela é pacificada. Então, o Conselho, ao desligar um funcionário, ainda assim emite a guia de seguro-desemprego. Só que emite a guia de seguro-desemprego com a informação funcionário público, ou empregado público, ou servidor público. Por quê? Porque o Conselho Regional de Farmácia, assim como os demais conselhos, são autarquias federais, são órgãos públicos. Ao chegar ao Ministério do Trabalho e Emprego e apresentar a guia emitida, lá lhe foi indeferido o benefício, mas lhe foi indeferido o benefício em razão do CNPJ hoje ser considerado público, razão pela qual fica impossível para que o Conselho apresente uma outra informação que não de servidor público. Só nessa situação, excelência. Doutor Danilo? Senhor presidente, é porque eu estou negando o provimento ao recurso do reclamante no aspecto. Ok, ótimo. Muito obrigada. Mantendo a sentença. Como revisor, eu acompanho, porque o pedido aqui não é de entrega, correção e entrega novamente do documento, e sim dano moral. Com voto, doutora Emília? Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Seguinte. Então, agora a pauta normal. Então, vamos para a pauta eletrônica. Doutora Emília. Fala, relatora, desembargadora Emília. Até que tem nenhuma divergência, não, senhor presidente. Alguém divergiu da doutora Emília? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora, os meus. Senhor presidente, nessa pauta 28 e 29, poderia fazer um requerimento? Sim. De intimação? Sim, intimação.